Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso. Esta lavoura e praticamente todas as que a gente tem andado, realmente os Estados Unidos, a gente já viu isso há alguns anos atrás, as ervas daninhas mais importantes para eles que causam prejuízo e dificuldade de controle é essa aqui, que é o Amaranthus palmeri, e o Other Hemp, que eles têm também, são as duas que competem, são as duas da mesma família, que realmente causam danos. E você vê numa situação como essa aqui do lado, ó, onde o produtor deixou a divisa entre duas propriedades que não foi feito o controle, olha só a situação, como se agrava. O maior custo deles é o custo com herbicidas. Aqui foram feitas mais de 2 ou 3 aplicações e não conseguiram controlar os amarantos em geral, né? Os dois são do mesmo gênero. É uma variedade de soja que tem uma suscetibilidade alta à mancha-alvo. A gente está vendo várias folhas aqui com sintoma. Tem um pouco de antracnose também. No milho, eles têm corn tar spot, causado pela Phylaclora maídes. É uma doença fúngica, né? Isso, sim, é uma doença fúngica. Então a gente já vê aí nos portfólios das empresas a recomendação de fungicida, assim como para ferrugem, né, para polissora. O ataque de pragas é considerado pelos agricultores norte-americanos outra ameaça que pode baixar a produtividade das lavouras nesta safra, principalmente em relação à cigarrinha do milho, ainda desconhecida em algumas propriedades do meio oeste. Wow, ela voa muito rápido. So that is This little bugger. yeah, I see him. Quer ver? Vamos mostrar. Tem bastante voando aí. Já tá aparecendo a cigarrinha aqui, eles não estão percebendo o dano dela. A gente encontrou várias aqui, várias trocas de casca do juvenil pro adulto. A praga já tá aqui, eles não estão percebendo ainda, mas ela tem chegado tarde. Algumas lavouras de milho aí a gente está estimando aí que vai ter algumas perdas de produtividades, né? Talvez aí ela chegue aí em torno de 5, 10 ou até mesmo 15%, dependendo do grau de infestação. Por ser o primeiro ano, a gente não sabe se essa espécie ela conseguiu passar o inverno aqui ou se ela foi trazida de outras regiões, por partes do Texas, partes da Califórnia e algumas partes da Flórida e mesmo algumas regiões da parte sul dos Estados Unidos já tem relatos e problemas em anos anteriores, né? Então essa parte mais para cima, digamos, chegando perto da região do meio oeste, como Oklahoma e o Missouri, é uma novidade, né? Então isso é impactante, né? Porque essas regiões do meio oeste aqui são as grandes regiões produtoras de milho nos Estados Unidos. Em relação ao milho, a gente tem a Helicoverpa azea, né? Que é uma praga do milho aqui também, né? E também a ocorrência de diabrótica, né? A gente tem que a corn rootworm, que é uma larva que se alimenta das raízes do milho. E também a gente tem um pouco de problemas com percevejos no início da estação de cultivo. A preocupação na soja também? Isso, sim, percevejos são uma preocupação na soja, né? E a maioria das lavouras que vocês viram quando vocês estavam passando aqui pelo Missouri estão nos estágios reprodutivos, né? R1, R2, tem sojas aí em R5 e R6. Então essa é a época que as pragas que aparecem mais tarde na estação de cultivo começam a aparecer. E esse grupo se inclui os percevejos, né? A gente tem monitorado no estado todo, a gente notou um aumento populacional dessas pragas, né, nas últimas semanas, e as principais espécies que a gente tem é uma espécie de percevejo verde, que é o Chinava hilaris, e 2 espécies de percevejo marrom. A gente já fez monitoramento em cerca de 70 a 80 lavouras e a gente encontrou lavouras aí que necessitariam uma aplicação de inseticida para evitar a perda de produtividade. Os besouros japoneses, a gente tem visto bastante em muitas lavouras. É uma preocupação, hoje é uma realidade essa preocupação aqui nos Estados Unidos também? Esse besouro japonês, o Japanese beetle, é uma praga prolífica, se alimenta de inúmeras culturas, e na soja o grande problema dele é os adultos que causam a desfolha, né? Então a gente tem os picos de emergência dessa praga, especialmente aqui no Missouri, que vai da metade de junho até a metade de julho, que no Missouri trabalha com 30% de desfolha, né? Então se atingir esse nível de controle é necessário uma aplicação, né, para tentar matar os adultos, para tentar prevenir que essa desfolha passe dos 30%. Os produtores americanos, que eles têm um grande aliado que se chama o inverno. O inverno, ele quebra muito o ciclo de doença e praga e acaba por não afetar a produtividade de soja e milho como
elas são afetadas no Brasil, por exemplo. Então, produtores não são tão preocupados com isso hoje aqui, mas eles estão começando a abrir o olho porque está começando a aparecer mais algumas coisas aí, tanto em pragas quanto em doenças, que lá na frente podem estar afetando a questão de produtividade. Patrulheiro Agro, a voz do campo sem fronteiras. Apoio à ProSoja Mato Grosso.